alunos do segundo ano, professora Marcela voltando aqui para fazer a correção da quarta semana relativa ao PET de História, finalizando o PET 2, tá? De antemão já peço para quem não conhece o canal, se inscrevam, deixem seu like aí que ajuda o canal a crescer. Nesse momento de pandemia que estamos aqui, alguns professores estão, fazendo esses canais para ajudar os alunos que ficam com dúvidas nas aulas, que têm dificuldade de ler na apostila e entender o assunto. Então, se puderem dar aquele like e aquela curtida, ajuda muito a gente aqui a produzir mais conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, segundo ano. Vamos ver aqui a correção do PET. Tema: os caminhos da política imperial brasileira da regência à proclamação da República. Então vamos lá nos textos. Primeiro, dois conceitos, aliás, Regência, gente, o que chega a ser uma regência? É um governo temporário, Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Um governo temporário instituído em um país durante um impedimento do chefe de Estado, especialmente de um monarca. No caso aqui, o impedimento foi com Dom Pedro II, que ele era criança. Então teve que colocar um pessoal aí nesse meio. Tá bom? República do latim res publica, que quer dizer coisa pública, é uma estrutura política de Estado ou forma de governo em que, segundo Cícero, um advogado, um estudioso romano, são necessárias 3 condições fundamentais para caracterizá-la, Um número razoável de pessoas, tá? Que chama multitude, uma comunidade de interesses e de fins comúneo e um consenso do direito, que chama consensus iuris. O pessoal da advocacia entende bastante disso, ok? Vivemos hoje numa república. Da regência à proclamação da República, o período regencial inaugurado até a proclamação de Dom Pedro I, a abdicação, em 1831, embora tenha sido considerado por muitos um ensaio republicano é ideia gerando aí nesse meio tempo, enquanto o imperador não estava, ficou na regência, então novos partidos se criando, uma questão da questão da república, regimes republicanos, tá? Revelou-se também um contexto turbulento, em que medidas descentralizadoras permitiram desmandos em locais e revoltas violentas em muitas províncias. Isso quer dizer, algumas autoridades locais começaram a crescer, a ter assim uma própria autonomia, a fazer desmandos. E o governador, o imperador, ele era muito autoritário, ele concentrava tudo em sua mão. Com a ausência dele, eles estavam perdendo um pouco a mão com essas províncias, Não estava havendo aqui os desmandos locais, aqui revoltas violentas em muitas províncias. Essas medidas descentralizadoras, principalmente a reformulação do Código do Processo Civil de 1838 e o ato adicional de 1834, que eles mudaram, levaram ao fortalecimento do poder local, do poder das províncias, dos mandatários, até então fortemente controlado pelo autoritarismo de Dom Pedro I, mas não estava aqui, E isso gerou arbitrariedades, em especial dos juízes de paz. Uma sensação de anarquia perturbava os políticos que temiam o descontrole dessas províncias, A fragmentação da unidade territorial, além da tomada de poder pelo povo ou escravos, isso foi afetando, tá começando a fervilhar muitas coisas, ideias, tem gente aí já querendo descentralizar, não, nós vamos ter que tomar alguma atitude para isso. A única forma de resolver essa questão era restaurar o quê? A ordem antiga. O que era a ordem antiga? Era o imperador, a monarquia. E a ordem anterior, colocar um ponto final nas medidas descentralizadoras, esse pessoal que estava querendo mudar aí, descentralizar o poder. A essa restauração da ordem foi dado o nome de regresso, um regresso para o sistema anterior. Vamos lá, gente.
Continuação, a solução que os regressistas encontraram para restaurar a ordem foi o golpe da maioridade, que levou o jovem Dom Pedro II ao poder, dando início ao segundo reinado. Tá? O primeiro reinado foi o pai dele, Dom Pedro I. Aí tem o período regencial no meio aí, que dura 9 anos, depois do segundo reinado. Vamos falar aqui mais à frente, que o texto falou, do contexto abordado neste capítulo. O segundo reinado, que já é o filhinho, né, a criancinha, ele durou 49 anos. Olha, ele ficou como imperador do Brasil 49 anos. E foi um longo período de paz, tá? Não teve grandes revoltas, quebrada apenas por algumas revoltas liberais de Minas Gerais e São Paulo, em 1842, pela Revolução Praieira, 1848, pela Guerra do Paraguai. Essa Guerra do Paraguai aqui pegou bastante, que foi uma guerra entre países aqui da América do Sul, né? Entre o Uruguai, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. O Paraguai estava se desenvolvendo muito, estava criando algumas preocupações, e aí a população praticamente do Paraguai, em termos de homem, foi praticamente dizimada. Acho que sobrou só 20% dos homens no Paraguai. E o exército, nessa guerra do Paraguai, se destacou muito, o exército brasileiro, tá? Já na década de 1870, iniciava-se, né, o movimento republicano, que já era uma pergunta assim de pensamentos daquela república, que o Cícero falou, mesclado com o movimento já de abolição dos escravos, liberdade, reconhecimento por parte do exército chegando aí, ó, mais fortemente após a Guerra do Paraguai, da sua importância nos negócios do Estado. Esses movimentos que se tornaram mais agudos nas décadas subsequentes, né, que vieram, foram minando o poder do imperador. O imperador foi perdendo força, o Dom Pedro II. Ao que se somou em disposição de Dom Pedro II também com a igreja, com os bispos da Igreja Católica. Ele estava se indispondo também com a religião. E a religião, né, era muito ligada ao Estado. Por isso é comum afirmar que as questões militares, resposta para as perguntas, religiosas e escravocratas, foram responsáveis pela queda da monarquia e pela proclamação da república. Então, essas ideias que estavam sendo geradas aí nesse período regencial ajudaram muito ao processo da proclamação da república, que mesmo sendo lá na frente, em 1889 só, já estava modificando esse padrão que era anterior e já ideias republicanas nascendo no país, ok? Vamos ver. Perdão, gente. Por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Porque foi um período de disputas políticas entre liberais e conservadores, partidos, né? A consequência dessa disputa de poder é a instabilidade política. Quando o partido fica brigando muito pelo outro, a política do país fica um pouco fragilizada. Somada a essa questão, as condições precárias da grande população também dão origem a uma série de conflitos. Os liberais resolvem acabar com a bagunça, dando o golpe da maioridade. O golpe da maioridade é colocando Dom Pedro II no poder sem ele ter a idade adequada para tal cargo. O que você entende pela afirmação de ter sido um período, um ensaio, né? A regência, um ensaio, né? Um pré. Já na década de 1870, tá tudo lá no PET, iniciava-se um movimento republicano por aqui, mesclado com o movimento abolicionista, o reconhecimento por parte do exército pós-guerra do Paraguai, da sua importância nos negócios do Estado. Esses movimentos que se tornaram mais agudos nas décadas seguintes foram minando o poder do imperador, né? O que se somou em disposição de Dom Pedro II também com a igreja. Por isso é comum afirmar que as questões militares, religiosas e escravocratas, Nossa Senhora, foram responsáveis pela queda da monarquia e pela proclamação da república. Então esse período regencial aí foi fomentando essas novas ideias, tá? Qual foi a solução utilizada pelos regressistas para colocar um ponto final no período regencial? Gente, olha lá, no texto do PET.
golpe da maioridade, que levou Dom Pedro II ao poder, dando início ao segundo reinado. Por que somente após a Guerra do Paraguai o exército teve sua importância reconhecida? Por quê? Estamos falando dele. A guerra fortaleceu o exército como instituição e marcou o início da decadência da monarquia. Tanto é que quem deu o golpe lá na frente de Dom Pedro II foi o Marechal Deodoro. Então, portanto, ele era do exército. Reconheceu-se a importância do exército nos negócios do Estado. Hoje, eu acho que exército, aeronáutica, marinha, tem que ficar na função deles. Eu acho que quando eles começam a misturar muito com política, complica, que é o que o nosso país está hoje, né? Nós estamos praticamente num governo todo militar. Vamos ver o que vai dar isso. Quais seriam as razões da queda da monarquia e da proclamação da república? As questões militares, religiosas, escravocratas foram responsáveis pela queda da monarquia e pela proclamação da república. Portanto, essas respostas estavam todas no PET, ok? Vamos lá, gente, analisando essa charge aí. Charge sempre tem uma ironia por trás, tá? A criancinha aí no trono, ele é até muito grande esse trono para ele, os homens olhando para ele, o que será? O que faremos? Olha ele, né? Então vamos ver aqui. O período regencial. Então vai falar sobre o período regencial novamente com algumas informações novas. Teve início quando Dom Pedro, né, resolveu voltar para Portugal. Isso aconteceu em 1831, gente, né? Quando o imperador perdeu a popularidade no Brasil e enfrentou inúmeros problemas políticos, não estava bom para o Dom Pedro aqui. Por isso ele decidiu abrir mão do seu trono, retornar para a Europa e deixar o seu império nas mãos do seu sucessor, Dom Pedro II. Entretanto, seu herdeiro era apenas uma criança de 5 anos de idade, impossibilitado de governar o império. É aqui, aliás, que se inicia aquele período regencial, que é esse período temporário aí, que durou 9 anos e marca uma época intermediária entre o primeiro reinado, Dom Pedro I, e o segundo reinado, Dom Pedro II. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo, né, do imperador Dom Pedro I e pelas desavenças entre Brasil e Portugal. Porque ele tinha tornado o Brasil independente. Além disso, o Império passava também por uma crise econômica e descontentamento da população devido aos gastos e à derrota que ele teve na Guerra da Cisplatina, tá? Guerra traz despesa. Em março de 1831, quando Dom Pedro I saía de Minas Gerais, retornando para o Rio de Janeiro, foi recebido com protestos por opositores. Ademais, alguns chegaram a atacar garrafas, né, no imperador. Esse conflito foi conhecido como a Noite das Garrafadas. Tal pressão obrigou o imperador a entregar o poder para o seu filho Pedro de Alcântara. Vou embora, gente. Cansei de levar garrafada. Atividade, gente, analisando aquela charge lá e o texto, faça uma descrição da representação dessa charge. Possível resposta, porque charge é uma coisa muito pessoal, o que você vê, o que você entende por ela, o que ela está te passando. Que poderia ser, o pai deixa o poder na mão de uma criança, ele é uma criancinha ali. Como essa vai poder assumir? Vocês viram que o trono é muito maior, ele é pequeno. Percebe-se uma criança assustada e homens querendo traçar o seu destino, já arquitetando uma forma de Dom Pedro II assumir o poder antes dos 18 anos, olhando para aquela criancinha e falando assim, vamos ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que assumir, ok? Essa, por exemplo, seria uma boa interpretação da sua charge. Crítica da foto, vocês vão ter que fazer um comentário crítico nessa cena do século XIX, registrada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. O que vocês observam aí? Né? 2 escravos, uma criança na frente, um cachorrinho e um homem branco sendo carregado. Então escreva no pet de vocês o que essa cena, essa foto impactou vocês a nível de poder escrever um comentário crítico a essa foto. É pra gente depois olhar se existe coerência na resposta de vocês do PET, tá bom? Gente, é isso. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Então, obrigada aí. Eu espero que tenha sanado essas dúvidas. O período regencial é um período bem complicado mesmo, muitas revoltas e tudo. Esse primeiro reinado, segundo reinado, depois temos
como diz ali, um período de paz ali, no período de Dom Pedro II, mas fica 49 anos no poder e muita coisa acontece para o final do reinado dele, né? A proclamação da República, a abolição da escravatura, enfim. Gente, então quem está aí, gostou da aula, deixa o seu like aí para a professora, deixa um ok aí se vocês conseguiram, né, entender a correção do PET. Então, acho que, não sei se eu li, mas vou ler outra vez. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento, tá? Um grande beijo e nos encontramos nas próximas correções. Fiquem com Deus. Beijos!